A gente fica confuso, né, Michele? Porque a gente trouxe aqui o Instituto Paraná, mostrando que o Bolsonaro está na frente. Agora, pesquisa Datafolha dá uma margem muito considerável, concordo com você, para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Jean, qual a sua opinião? Ah, Bolsonaro, eu não tenho uma opinião a dar, eu tenho uma gargalhada a dar. Eu vou dar opinião sobre um instituto de pesquisa que não tem a menor credibilidade, que ninguém leva a sério. Ele pertence ao grupo Folha, todo mundo sabe que a Folha é totalmente oposição ao governo federal, é carregado de jornalistas lá, de colunistas que passam o dia se divertindo, escrevendo colunas para detonar o governo federal, inclusive pedindo até a morte do presidente da República, como já ocorreu 2 vezes naquele jornal, né? Eu quero informar que nas eleições de 2018, o Datafolha errou mais da metade das previsões para cargos executivos. Eu vou repetir, mais da metade ele errou. E ele errou nos principais, inclusive da presidência da República, quando ele disse que o presidente eleito perderia para qualquer um dos seus oponentes naquelas eleições. Então, a gente vê claramente que o Datafolha lançou essa pesquisa fajuta para contrapor a pesquisa do Instituto Paraná, que eu também não sei se é precisa. Para mim, a margem do Bolsonaro é até maior que aquela do Instituto Paraná. A margem é a favor. Então, o Datafolha lançou essa pesquisa exatamente para tentar suprimir aquela que colocava o Bolsonaro vencedor em qualquer situação. ok. E para terminar, só para terminar, Rafael, eu quero dizer o seguinte: a gente sabe quando uma pessoa ela é benquista pela população, se ela tem popularidade com a população, sai nas ruas. O Bolsonaro sai sempre nos finais de semana, né, vai dar seus passeios de moto, vai ao meio do povo e volta inteiro para a sua casa. Eu gostaria de saber se o Lula pode fazer a mesma coisa. Martiniano Cavalcante terá 1 minuto e meio e a Desirê daqui a pouco também 1 minuto e meio. Pois não, Martiniano, qual a avaliação que você faz da pesquisa Datafolha? Primeiro, as pesquisas estão muito cedo, né? Nós estamos muito longe das eleições. As pesquisas indicam uma tendência. Todas as pesquisas do Brasil, todas, indicaram uma tendência. Há uma polarização entre Lula e Bolsonaro e uma desidratação da chamada terceira via, de outras alternativas. Isso coloca um cenário que tende a permanecer, em minha opinião. Segundo, essa pesquisa Datafolha é a primeira pesquisa feita presencialmente no Brasil pós-pandemia, com questionários feitos na rua, em casa. As outras pesquisas, elas foram feitas indicando perguntas por telefone. E por último, em relação a esse cenário de crescimento da candidatura do Lula, ele está se confirmando não apenas na Folha de São Paulo, ele se confirmou em todos os institutos que realizaram pesquisas desde que ele teve seus direitos políticos recolocados pelo STF, exceto a pesquisa anterior da Paraná, do Instituto Paraná. Bom, e eu gostaria de concluir dizendo aqui, fazendo um gancho com uma colocação de um ouvinte ou de um telespectador, não sei, o internauta. Ele questiona o problema do preço dos alimentos, dos combustíveis, o reflexo das políticas elitistas do governo federal. 5 segundos. Garantiram que nós tivéssemos lucro recorde dos bancos nesse período, lucro recorde dos bancos, que nós tivéssemos o surgimento do maior número de bilionários num país onde os 5 homens mais ricos já tinham mais riqueza que 100 milhões de pessoas mais pobres. Ok, Martiniano, eu tinha dado 1 minuto para o Jean. Esses reflexos incidem sobre as avaliações Ele se eleitorais. estendeu 30 segundos e eu repassei para você de maneira bem equilibrada. Agora a Desirê vai ter 1 minuto e 40, Desirê, sobre essa pesquisa. Vai ganhando tempo, Desirê. Gente, eu tô achando interessante isso, porque eu acho que as palavras do Jean Lopes foram irretocáveis. Realmente, a Folha de São Paulo tem feito matérias ao longo de todo esse período do governo Bolsonaro, totalmente se colocando contra o governo Bolsonaro. Já pediu impeachment, já falou que haviam manifestações a favor do impeachment, e eram irrisórias. Articulistas lá também fizeram colunas do jornal colocando apenas xingamentos, falando mal do Bolsonaro, chamando de
várias coisas assim que não tem fundamento nenhum, é apenas para criticar a pessoa do presidente. E aí, por fim, a gente vê também matérias mentirosas que depois foram desmentidas. Teve um caso que a gente viu que uma senhora fez uma reportagem e isso ficou muito patente. Eu esqueci o nome da repórter aqui. E aí a gente percebe que visualmente o povo vai para a rua desde o 1º de maio. A gente viu no dia das mães, no domingo, Bolsonaro fazendo um evento, ele andando de moto, com aquele tanto de gente atrás de moto também, passeando, apoiadores voluntariamente ali para poder demonstrar o seu apoio. Hoje, inclusive, o Bolsonaro está lá na terra do Renan Calheiros, em Alagoas, sendo ovacionado, aplaudido, as pessoas totalmente impressionadas com essa popularidade. E aí vem uma reportagem da Datafolha, feita pela Folha de São Paulo, dizendo que o Bolsonaro perderia. É uma piada mesmo, porque as evidências são totalmente contrárias a isso. Ok, boa tarde, Rafael, parabéns pelo programa. O nosso país é rico em produção de grãos e desde que o atual presidente assumiu, tudo ficou mais difícil para a classe menos favorecida. Só os empresários são beneficiados. É a Thelma, Jean. O Brasil esse ano, inclusive eu li essa matéria ontem, e agora não me recordo qual foi a fonte que eu li, a gente lê tantas coisas durante o dia, é que o Brasil neste ano vai ter o recorde de produção de grãos, arroz, soja e milho, inclusive para sustentar boa parte da China, que faz chantagem com o Brasil com as vacinas. Aliás, o Brasil hoje depende da China para vacinar, mas a China depende do Brasil para se alimentar. Muito bem, olha só, ótimo jornal, parabéns. O Lula está solto graças ao Bolsonaro. Se ele não tivesse traído o Moro, Lula ainda estaria preso. Desirê Penalba, concorda com essa afirmação? 30 segundinhos. Na verdade, o que aconteceu foi o contrário. A gente percebe que, de fato, o clamor desse sistema político totalmente corrupto que a gente tem, inclusive até o STF, fazendo de tudo para poder colocar qualquer outra pessoa que possa competir com o Bolsonaro, exatamente pela grande popularidade dele, é que fez o Lula ter sido solto, né? Porque não tinha outra razão senão uma tentativa de polarizar com o Bolsonaro para tentar tirá-lo da reeleição, que é algo completamente iminente, dada a sua popularidade. Ok. A Desirê precisa no tempo, hein? Eu tenho que fazer esse elogio aqui. Olha só, essa pesquisa que aponta Lula na frente deve ter sido feita na porta dos jornais da esquerda. Fala pro Lula andar no meio do povão. O STF é uma cambada de inúteis. É o Antônio Martiniano Cavalcante, 30 segundos. Olha, eu não sei se a pesquisa é confiável ou não, de nenhum dos institutos. Agora, a Folha de São Paulo é um jornal de direita. Quando o Lula teve seus direitos políticos restabelecidos pelo Supremo, a Folha de São Paulo soltou um editorial dizendo que estava errado o Supremo, que o Lula devia continuar proscrito das eleições. A realidade é oposta. O Lula liderava as eleições em 2018 e foi impedido de participar das eleições porque foi preso e foi condenado num prazo recorde com um propósito político, e o STF reconheceu isso. Então, essa questão, me parece, tem mais a ver, dessa questão da popularidade baixa e sobe, mais a ver com o problema dos preços, das condições de vida precárias. E só um reparo, Rafael, não são todos os empresários que ganharam nesse período, sabe? Quem ganhou foram aqueles mega empresários, os super ricos, aqueles que têm acesso ao poder para fazer grandes negócios com o Estado, através do jogo de influência, que esse sim é a essência da corrupção desse sistema. Pois não, Jean. Não, é porque o Martiniano disse o absurdo que a Folha de São Paulo é um jornal de direita. Quero só dizer que quem escreve lá na Folha de São Paulo é o Fernando Haddad, petista, né, parceiro do poste do Lula, concorreu às eleições de 2018 pelo PT. É o Jean Willis, militante do PSOL. É o Boulos, né, aquele militante invasor de propriedade alheia, Guilherme Boulos, e outros tantos, todos da esquerda
alguns comunistas, vários, inclusive, que estiveram na luta armada na década de 70. Então, dizer que a Folha de São Paulo é um jornal de direita é o maior absurdo que eu já ouvi nos 3 meses que eu estou aqui nesse jornal. Aliás, Rafael, eu queria saber se tem algum colunista lá que é de direita, que faz parte do partido ou do grupo do Bolsonaro. Não tem, mas do grupo do Lula tem dezenas. Vou dar 30 segundos para o Martiniano, para mais um telespectador aqui. Bolsonaro, Lula, depois de tantas provas de corrupção, ainda estão falando do Lula. É o Biel, né? A gente viu, com certeza, aí, o Mensalão, o Petrolão. A gente vive num país difícil, Martiniano. Com certeza, não tenho a menor dúvida disso. Agora, a corrupção é geral nesse país. É bom lembrar que o Bolsonaro é um deputado que passou 28 anos no Congresso organizando uma franquia de rachadinhas. Passou para os filhos. Articulado com milícias. Homenageando milícias, discutindo isso, homenageando torturas. E fazendo política para a elite na extrema-direita com um propósito de exclusão social. Esse é o programa deles. Então, assim, essa é a realidade. Sobre o jornal Folha de São Paulo, e é por isso que tem uma parte da população que apoia o Lula, que sente saudade de certos benefícios sociais que teve, que, em minha opinião, foram absolutamente insuficientes para o país. Ok. Agora, sobre a Folha de São Paulo, é o Frias, que é o dono da Folha, que é de direita, que ajudou a ditadura, inclusive, que botou camburão, carro da Folha de São Paulo para levar torturado para a masmorra. Tá falado. Esse é o homem que é dono da Folha. Tá falado. O Frias é louco, né? Porque ele é de direita e coloca o Fernando Haddad e o Guilherme Boulos para escrever para ele. Ele Rafael, coloca, é o seguinte, em relação é vender jornal. Alguém quer ler o que Guilherme Boulos escreve? Ele não vê ninguém, ele não sabe nem escrever. Quem é que vai comprar jornal para ler o Fernando Haddad, que tem erro de português até em Twitter? O fato de eu estar aqui Agora, a TVC como de esquerda? É o seguinte, sobre a questão que o Martiniano disse aí, que o Jair Bolsonaro passou 26 anos no Congresso, é verdade. Passou 26 anos e jamais foi acusado de qualquer ilícito. Inclusive, na época do Mensalão, ele pertencia a um partido, PP, 2 P's, P's de pato, que todos os deputados foram pegos no Mensalão, menos ele. Ele era o único que não estava envolvido no Mensalão. Então ele passou 26 anos, não tem uma denúncia, não tem um processo, nunca foi acusado de nada, a não ser de falácias da oposição que lançam acusações levianas aí à torta direita, Rafael. Tem gente que acha que a gente não responde algumas perguntas. O Carlos Alberto pergunta, o Jornal da Cultura é de direita ou de esquerda? Que, né, nós somos filiados à TV Cultura. Eu não sei se é de direita e de esquerda. A crítica que eu faço à Cultura é que eles colocam todos os comentaristas que pensam da mesma forma. Então, se eu puder dar um humilde conselho à Cultura, é que tenha contraditório como existe aqui no Jornal Brasil Central. Vamos registrar mais participações aqui. Lindomar Batista Maciel Ribeiro, esse esquema de rachadinha no Brasil inteiro, inclusive em Goiânia, vocês sabem disso, está fazendo uma ilação, né? É ele que está dizendo, isso não condiz ao que pensa a Agência Brasil Central, ao nosso jornalismo. Vamos lá, mais participações? 32017720. Não só eu que falo que ele é louco. Quem fala isso é o melhor psiquiatra do Brasil. Não entendi porque você não citou a pessoa, né? Quem é o personagem. Não sei por que escolheram Lula como bode expiatório. Santo ele não é, mas também não é o diabo que pintam. Marconi, Michel Temer, Aécio Neves são muito piores do que o Lula. Ele é o pior porque ele foi o presidente da República durante 8 anos e depois ele colocou um poste dele lá para continuar mandando, que é a Dilma Rousseff, e durante os governos dele é que toda essa gente roubou. É que muitos outros roubaram. Ele era o maestro. E aí tinha lá o que tocava violão, tinha o que tocava tambor, tinha o que tocava cuíca, mas o maestro era ele. Então por isso que ele é o mais culpado, porque quem chefia a quadrilha, normalmente é o que recebe as maiores penas na cadeia, né? Eu vou passar para Desirê Penalba. Desirê, é o que eu lamento, né? Eu tenho direito a dar minha opinião também, como mediador, porque o público é inteligente, sabe que é uma opinião.
é que teve ex-governador de Goiás pedindo 50 milhões para a Odebrecht e todo mundo agora, né, recebeu o passe livre aí para legitimidade, para elegibilidade nas próximas eleições. Então, eu como jornalista, eu fico frustrado demais, eu confesso. Eu fiz papel de palhaço durante tantos anos, a gente vendo mensalão, petrolão, imagens com malas de dinheiro, com corrupção o tempo todo, inclusive do Aécio Neves, sim, que não é do PT, né? E o que está acontecendo no Brasil hoje é o perdão total por parte do STF, o Desirê. Sim, a gente já tem comentado aqui reiteradas vezes sobre esse grande problema que é a gente não ter uma segurança jurídica no nosso país e perceber que tudo que chega na matéria política para o STF é utilizado como uma massa ali de manobra para que os ministros se protejam das suas irregularidades, em vez de defender a população da corrupção, que muitas vezes tem mais do que provas, como a gente percebe em vários casos, incluindo a questão do Lula. Mas é exatamente por isso que é tão importante que a gente se informe, é por isso que a gente está aqui fazendo esse nosso papel de informar a população, para que não se esqueçam jamais os problemas que acarretam aqueles que já estão viciados nessa tentativa de usar o recurso público para favorecimentos pessoais e principalmente usar disso como um instrumento político e não para ajudar quem realmente precisa. Então, aproveite esse momento que não é eleitoral para poder fundamentar a sua opinião em relação à política brasileira local, porque com certeza, com a má informação, é muito fácil as pessoas caírem na lábia daqueles que vão continuar roubando do povo para poder continuar se mantendo no poder. A Aline diz o seguinte: Lula tem que voltar para a cadeia, lá é o lugar onde ele não deveria ter saído. Opinião dela, a gente respeita também quem acha que não. Enfim, as pessoas são livres e inteligentes, esse sempre é o nosso objetivo. Infelizmente, estamos entre a cruz e a espada. Deus há de providenciar uma terceira via. Nem Lula, nem Bolsonaro, estamos cansados. E o povo está sem emprego. É o Bira, contador de Aparecida de Goiânia. Obrigado, Albira. Se fizer um histórico desde o início da pandemia, dos políticos brasileiros, o que mais brigou pela manutenção da economia funcionando, pelo emprego, foi justamente o Jair Bolsonaro. Isso é histórico, é só entrar no Google e pesquisar as falas dele, o comportamento dele no início, quando houve aquele chamado lockdown que fechou o Brasil inteiro. A Cleia diz o seguinte: boa tarde, o Lula tem que voltar logo 2022. A opinião da Cleia, a gente respeita também todas as opiniões. Quanto era um quilo de carne lá atrás? A carne era mais barata, hein, Jean? Eu já expliquei, claro, nós estamos vivendo uma inflação muito alta, as coisas estão caras mesmo, eu tenho sofrido com isso, como todos, mas os motivos não são aqueles que normalmente a grande mídia, a velha mídia e a oposição quer passar como verdade. Muito bem, agradeço centenas de mensagens no WhatsApp, é impressionante a audiência do Jornal Brasil Central, eu fico muito feliz. Tá chegando a turma do Scratch, o Scratch em campo. Esse timaço é campeão, hein, Jean? Timaço. Entraram dois craques aqui, o Daniel de Paula e o Lucas Nogueira. O Lucas Nogueira, que desde o início do Scratch, ele afirmou que aconteceriam 5 situações. Ele conseguiu a proeza de errar 5. Mas eu estou brincando com o Lucas, são grandes jornalistas esportivos, o Scratch está sendo motivo aí de comentários por toda a cidade, por todo o estado. Estou muito feliz com o Scratch voltando e estou muito feliz com os profissionais que nele atuam. Rafael? Muito bem. O Vitor Monteiro está chegando também. O Vitor Monteiro ontem deu um show. Ele emparedou simplesmente o Daniel Santana. Jantou mais cedo ontem no programa. Não sei se você teve essa impressão. Você sabe que o Daniel foi recolhido da bancada do Scratch de Ouro com vassoura, né? Teve que varrer o farelo do Daniel para poder a gente conseguir montar ele de novo. E também o Alexandre Garcia acabou de adentrar também os estúdios, Rafael. Muito bem, muito obrigado por essa audiência que cresce a cada dia. Scratch em campo daqui a pouquinho, mas a Michele Buzon ainda tem mais informações. Michele? Tenho sim, Rafael, uma ótima tarde para vocês aí.